Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo de história, vamos hoje falar sobre Revolução Russa, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, a importância de fazer esse estudo diante do material que eu enviei para vocês, tá bom? Então, esse estudo está acontecendo junto com aquele material que os senhores têm em mãos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente salientar sobre o assunto Revolução Russa. Primeira coisa, a gente tem que caracterizar, pensar, buscar e estudar a Rússia antes da Revolução de 1917. Então vamos lá. De que maneira essa Rússia pré-revolucionária, antes de 17, de que maneira que ela se encontrava, tá bom? Então, antes de 17, a gente tinha um Império Russo marcado principalmente pela atividade agrária, pela atividade agrícola, uma imensidão de camponeses explorados, pagando ainda impostos semifeudais, assim, tá? Uma urbanização fraca, uma industrialização ainda bem pequena, e 50% dessas indústrias que estavam na Rússia daquele momento eram indústrias de capital estrangeiro. Então você tem uma pequena indústria, você tem uma burguesia ainda bem fraca, uma massa de operários nessas indústrias que era bem explorada, tá? Com extensa jornada de trabalho, um ambiente bem sujo, um ambiente bem inóspito mesmo para o trabalho desses operários dentro dessas indústrias, tá? Ambiente insalubre, tá? Governados por quem? Quem é que governava a Rússia daquele momento? A família Romanov, tá? Alexandre III governa a Rússia e depois quem vai sucedê-lo vai ser o seu filho Nicolau II. Um governo autoritário, um governo que para os russos ele não sabia da condição de exploração que a população vivia. No que essa população acreditava? Que o imperador era mal assessorado, que o czar, né, como em russo é chamado imperador, que ele era mal assessorado, que ele não tinha ideia da realidade que o povo vivia naquele momento. Eles o consideravam um imperador muito próximo de uma imagem, né, de pai, de bonzinho, mas que não sabia e não fazia nada para mudar essa situação de exploração, de desigualdade da população, porque era mal assessorado, tá bom? Então vamos lá, vamos caracterizar. Economicamente, um país basicamente agrícola, em que as terras estavam nas mãos de um grupo, de uma elite latifundiária, nas mãos da Igreja Ortodoxa, e a grande massa de trabalhadores sendo explorados no campo. A mesma coisa na cidade. Poucas indústrias, essas indústrias ainda explorando muito esse trabalhador, e o trabalhador dentro da indústria com condições de trabalho aí bem insalubres mesmo, tá? Nesse cenário dessa Rússia, politicamente, economicamente, socialmente, vivendo aí uma situação complicada, nós temos o surgimento do Partido Socialista russo ali dentro no ano de 1898, e esse partido traz, né, as ideias, né, marxistas para esse cenário da Rússia antes de 1917. Nesse cenário aí a gente tem também que levar em consideração uma guerra em que os russos se envolveram contra os japoneses no ano de 1904 para 1905. Essa guerra, chamada de Guerra Russo-Japonesa, ela aconteceu por conta da disputa entre os russos e os japoneses pelo território da Manchúria, na China. Era importante para os russos uma saída para o mar que eles, mar quente, já que boa parte do litoral russo ficava congelado aí durante uma boa época do ano, e aí eles precisavam dessa saída para comércio marítimo, para estabelecer aí relações comerciais para outros países.
A Rússia então se envolve contra o Japão nessa disputa pela Manchúria, perde para o Japão, perde a guerra russo-japonesa, e isso provoca uma situação de mais problemas dentro do Império Russo, dentro da Rússia nesse momento. Por quê? Porque você já tem uma situação de miséria, uma situação de problemas sociais, agora com os gastos que a Rússia teve nesta guerra e a derrota dela, é claro que esse contexto piora ainda mais, tá? Junto dessa situação, o que a população faz? Olha, já que o imperador mal assessorado não sabe da nossa situação, o que é que a população russa fez então? Em janeiro de 1905, a população organiza um abaixo-assinado pacificamente e vai levar esse abaixo-assinado para o czar para informá-lo da situação em que o povo vivia dentro da Rússia. Esse episódio, chamado de Domingo Sangrento, vocês já imaginam como é que terminou, por parte das tropas do governo russo, que vai naquele momento esmagar essa manifestação que se aproximava com o abaixo-assinado aí, falando ou demonstrando a maneira com que eles realmente viviam dentro da Rússia, tá? Esse episódio teve aí uma centena de mortos, teve muitos feridos e ficou bem claro para o povo russo que não era um imperador mal assessorado, tá? Que o czar, que Nicolau II, não estava realmente atuando em benefício dessa população, porque não era de interesse dele, porque não era assim o governo dele, tá? Então aquela população que até agora considerou o imperador bonzinho, que fosse mal assessorado, não tem mais essa impressão desse governo autoritário, desse governo que mandou as tropas esmagarem violentamente o episódio conhecido aí na história como Domingo Sangrento, tá? A partir daí, greves, a partir daí, motins, pedem a abdicação do czar, do Nicolau II dentro da Rússia. O que o imperador faz? Seguindo, cedendo a pressões, ele então promete convocar o parlamento russo, a Duma, Nesse momento, ao convocar o parlamento russo, fica claro que ele coloca fim a esse poder absoluto dele ali dentro, mas promete a convocação e a elaboração de uma constituição, maior possibilidade de acesso à política, mas nem todo mundo se contenta com essas medidas ali dentro da Rússia. As coisas se acalmam, mas não resolve completamente a insatisfação em relação ao governo, à situação que ali dentro acontecia, tá? Em meio a essa situação de descontentamento, nós temos a formação dos sovietes, que eram associações de grupos ali, envolvendo operários, camponeses, soldados, que exigiam muito mais reformas do que aqui o imperador tinha apresentado para acalmar a situação. Esses grupos, esses sovietes, querem o quê? Mudanças mais profundas dentro da Rússia e não se contentam só com a convocação de um parlamento, um código de leis mais liberal, tá? Em meio a essa situação, lembra daquele Partido Socialista que nós falamos que se formou lá atrás? A partir disso, a gente tem esse partido dividido em correntes nesse momento, correntes políticas. É aí que a gente tem a presença dos bolcheviques e dos mencheviques. Bom, bolcheviques, que em russo significa o quê? Maioria. O que essa maioria queria? Uma revolução. Essa maioria, ela queria que o operariado, naquele momento, instaurasse uma ditadura e conseguisse estabelecer de verdade o socialismo dentro da Rússia, tá? Afastando naquele momento os grupos dominantes, estabelecendo a ditadura do proletariado e, em seguida, aí, um governo socialista dentro da Rússia.
enquanto que do outro lado a gente tem os mencheviques, que em russo significa o quê? Minoria. O que é que essa minoria queria? Essa minoria era favorável ao desenvolvimento capitalista para depois se chegar ao socialismo. E, inclusive, a aproximação deles com a presença da burguesia. Então, a luta, né, com a presença da burguesia. Então, grupos bem diferentes aí nesse momento, tá? Mencheviques e bolcheviques. Enquanto isso, fica muito claro que essa Rússia, ao entrar na Primeira Guerra Mundial, de verdade, tem os seus problemas ainda maiores, mais agravados. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial em defesa, né, do pan-eslavismo, em defesa dos sérvios contra o Império Austro-Húngaro, e ao entrar na Primeira Guerra ela não tinha condições para isso. O seu exército não tinha treinamento para estar numa guerra mundial. Ela não tinha dinheiro para manutenção desse exército, de armas, eles não tinham treinamento para isso. Então a gente vai ter o exército russo na Primeira Guerra Mundial, assim, morrendo, feito moscas mesmo, uma situação bem caótica ali, e a participação do país no momento de crise interna, crise política, crise econômica, de um momento de complicações sociais. Então mais um problema aí para os russos naquele momento. Diante dessa situação, os russos pressionam ainda mais o czar. O czar vê que ele não tem como permanecer. As derrotas na Primeira Guerra, a situação de insatisfação dentro da Rússia faz o quê? Faz com que Nicolau II abdique do poder dentro da Rússia. Quando ele abdicou do poder, assume o poder naquele momento o grupo dos mencheviques. É o que nós chamamos na história de Revolução de Fevereiro de 1917, tá? Fevereiro de 1917. Alexander Kerensky, líder dos mencheviques, assume ali o comando da Rússia naquele momento. Acontece que ao assumir o poder, ele mantém a Rússia na Primeira Guerra. Por quê? Para agradar a burguesia. A Primeira Guerra, para agradar os mercados, era interessante do ponto de vista econômico para a burguesia. Então, estando ao lado, querendo a presença dos burgueses, né, em satisfazer esse grupo, ele mantém a Rússia na Primeira Guerra. E isso, evidentemente, era um grande para o povo, né? Um grande mal para os russos. Eles não tinham condições para isso. Eles querem a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. Uma exigência deles, né? Diante da situação, do cenário em que eles viviam. A partir desse descontentamento, o que é que os bolcheviques fazem? Eles se organizam, se aproximam dos soviéticos. Lembram daquelas associações que eu comentei lá em cima, tá? Associações de operários, camponeses, soldados. Eles se aproximam, bolcheviques e soviéticos, e começam a difundir as teses de Abril. O que eram as teses de Abril, né? Que os bolcheviques defendiam? Eles defendiam como lema: pão, paz, terra. Pão, paz, terra. As teses de Abril traziam aí o que de verdadeiramente os russos queriam. Pão. Pão por quê? A condição de miséria da população, a condição de pobreza da população. Ao defender o pão, o que eles estão prometendo? Uma condição melhor, uma condição mais digna, tá? Para a população. Paz. O que era a paz defendida por eles? A retirada da Rússia da Primeira Guerra. E a terra, a reforma agrária. As terras que nós comentamos, né, que a Sol comentou, que estavam nas mãos de poucos, poderiam agora ser divididas, feita a reforma agrária. Então, com pão, paz, terra, os bolcheviques crescem, tendo naquele momento o apoio de uma parcela considerável aí dos russos naquele momento, certo? Diante disso, tá? Lenin, uma figura já bem conhecida para os russos,
volta do seu exílio. Eu queria destacar aqui quem traz, né, quem apoia o retorno do Lenin para a Rússia vai ser os alemães. Com que interesse? Para que quando o Lenin voltasse para a Rússia e junto dos bolcheviques, eles retirassem, que era dos lemas, do lema deles, retirassem a Rússia da Primeira Guerra. Lembra que a Rússia e a Alemanha estavam em lados opostos. Então, se ele vai retirar a Rússia da Primeira Guerra, isso acabaria no pensamento aí deles, né, fortalecendo os alemães no campo de batalha, tá? Então, naquele momento, o Lenin volta do exílio e, com o apoio dos bolcheviques, eles declaram então, realizam então a Revolução de Outubro de 1917. Estava acontecendo naquele momento a tomada do poder pelos bolcheviques e Lenin assume o poder a partir desse momento. Primeira medida, retirar o país da Primeira Guerra Mundial. Assinam com a Alemanha um tratado, tá? E por esse tratado eles retiram o país da Primeira Guerra e a partir daí Lenin vai adotar uma série de medidas para transformar a Rússia no primeiro país socialista do mundo. O que Lenin faz? Então vamos lá. Lenin vai naquele momento realizar a reforma agrária, como eu tinha comentado com vocês. É importante destacar que a partir daí a família real acaba fuzilada no ano de 1918, vai realizar a nacionalização de bancos e empresas estrangeiras, tá? Cria a Guarda Vermelha para, naquele momento, lutar em favor dos socialistas, né? De afirmação do socialismo, e cria a NEP. O que era a NEP? Nova Política Econômica, que o Lenin cria em 1921 e ela se mantém até 1928. Queria destacar, antes de falar um pouquinho mais da NEP, que durante o governo do Lenin, aí, né, ele assume em 17, outubro de 17, a gente vai ter em 18 uma guerra civil acontecendo dentro da Rússia, tá? Daqueles que eram partidários da revolução, do socialismo, e dos que eram contrários a isso, né, os capitalistas. Temos uma guerra denominada de guerra civil, onde nós vamos ter aí a luta entre o exército branco, os favoráveis ao capitalismo, versus o exército vermelho, favoráveis ao socialismo. Essa guerra se estende de 18 a 1921 e a vitória acaba nas mãos dos vermelhos, e daí nós temos então o socialismo, né, sendo de verdade aí vitorioso nesse momento de guerra civil. Terminada a guerra civil, nós temos então a NEP acontecendo dentro da Rússia para restabelecer a situação econômica que o país vinha apresentando. O que o Lenin então adota como medidas de 21 e até após a morte dele, essas medidas por um tempinho vigoraram, tá? Medidas que eram de uma economia mista, né, em que medidas capitalistas foram tomadas, tá? Uma economia mista, controlada, em que qual era o objetivo? Aprofundar, desenvolver o capitalismo para depois seguir com medidas socialistas. Para fixar, vou dar um passo atrás para chegar dois na frente. O que isso significa? Vou dar um passo atrás, vou permitir medidas capitalistas, para depois arrumar, dar um passo à frente ao socialismo e chegarmos ao comunismo, tá? Então era a pretensão do Lenin aí, tá bom? Permitiu, por exemplo, né, inclusive, deixa eu comentar com vocês, pequenas propriedades, mas é importante destacar que setores importantes ficaram nas mãos do Estado, por exemplo, o setor de mineração, setor de energia, ficaram ainda nas mãos do Estado, tá bom? Bom, a partir daí nós temos então a Rússia como um país com medidas capitalistas.
O Lenin fica no poder até a morte dele em 1924. Com a morte do Lenin, nós vamos ter dois bolcheviques, tá? Disputando a partir daí esse lugar, né? O governo aí de quem vai controlar aí o poder. Quem são esses bolcheviques? Primeiro a destacar, Leon Trotsky. O Trotsky, ele era responsável pelo Exército Vermelho, tá? E do outro lado, Joseph Stalin, que era secretário-geral do Partido Comunista. Mas, professora, se os dois eram bolcheviques, por que nesse momento eles disputam o poder? O que eles tinham de diferença para que fossem escolhidos entre o próprio partido, dentro do próprio Partido Comunista, como o novo líder aí da Rússia? Eles tinham uma diferença. O Stalin acreditava que primeiro devia se fortalecer o socialismo dentro da Rússia, para bem depois pensar na sua expansão. Já o Trotsky não. O Trotsky era favorável a uma revolução permanente, a expandir o socialismo já da Rússia para outros lugares do mundo, tá? A partir dessa divergência, então, né, em que um quer a revolução permanente, que é o Trotsky, enquanto o Stalin quer realmente um fortalecimento do socialismo ali dentro da Rússia, a gente tem a escolha por parte do Partido Comunista do Stalin. O Stalin, então, sendo o escolhido para comandar a Rússia pós a morte de Lenin, tá? Eu queria só frisar uma coisa. A União Soviética já existia, ela nasce em 22, tá? O Lenin morre em 24, então a gente está falando aí, comandar a União Soviética ficaria mais propício, tá? A partir daí, o Stalin, assume o poder e vai transformar a Rússia, a União Soviética, verdadeiramente numa potência econômica. Se por um lado transformou a União Soviética numa potência econômica que vai posteriormente para a Segunda Guerra, que vai posteriormente para a Guerra Fria e em termos econômicos vai bater de frente muitas vezes, não tão de frente assim na Guerra Fria, mas que vai ter ali o outro lado com os Estados Unidos. Por outro lado, a gente vai ter o Stalin realizando um governo extremamente repressor dentro da União Soviética. O Stalin vai ficar no comando da União Soviética até 53 e vai transformar o país em termos econômicos. Ele mantém a NEP até 28 e depois disso ele cria os planos quinquenais, que a cada 5 anos ele estabelecia metas, tá, a serem alcançadas pela economia russa, e ai de quem não cumprisse, de quem não alcançasse essas metas, com punições muito severas, tá? A jornada de trabalho era extensa, gigantescas, vai criar indústrias de base, sim, mas vai governar com um autoritarismo absurdo, tá? Uma censura, fazia todo um culto à sua figura, culto ao líder, né? Uma propaganda imensa do seu governo. E eu queria destacar uma coisa, com o governo do Stalin, o Trotsky é exilado da Rússia, vai para o México, acaba assassinado no México em 1940, tá? Amando evidentemente, né, do Stalin, que não queria o retorno de forma alguma. Enquanto isso, Trotsky continuou trabalhando com suas ideias, panfletando, tal. Então ele não quer o retorno das ideias do Trotsky de maneira nenhuma para dentro do seu governo ditatorial, do seu governo ali dentro da Rússia, tá? Eu queria frisar uma frase do Stalin e deixar para que vocês pensem essa frase, que nós vamos voltar um pouquinho no governo do Stalin lá na frente, tá bom? É dele uma frase que diz assim: olha a grandeza desse autoritarismo. As ideias são mais poderosas que as armas.
nós não permitimos que os nossos inimigos tenham armas. Por que deveríamos permitir que tenham ideias? Então, olha a forte censura aí que nós temos desse governo. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido outros elementos. Todo esse processo é um processo, a gente tem que ser entendido como parte aí dos acontecimentos dentro da Rússia, e que nós voltaremos a falar com mais detalhes, com uma visão um pouco mais ampliada posteriormente. Tá bom? Grande abraço.